Muito bom dia a todos aqueles que estão nos vendo pelo canal do YouTube da Igreja Batista Manaim, em Alphaville. Eu quero meditar com vocês hoje sobre uma passagem de 1 Reis, capítulo 10. Eu quero ler o versículo 14 até o versículo 23. Diz assim: o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Além desse número ser um número emblemático, 666, lá do livro de Apocalipse, que fala do anticristo, eu tive a curiosidade de calcular quanto que representava essa quantidade de ouro que eram trazida todo ano, em média, para Salomão. E deu 24,16 toneladas, que no número de hoje, no ano 2021, nós podemos dizer que é em torno de 7 milhões e meio de reais. Isso era o que era trazido para Salomão pessoalmente todo ano. Além do que entrava, no versículo 15 ele diz assim: além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes, de todos os reis da Arábia e de todos os governadores da terra. Salomão cobrava pedágio para todos aqueles que passavam ali no meio do seu país. Versículo 16, ele continua: fez o rei Salomão 200 pavês de ouro batido. Pavês é um escudo pequeno. 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês, em torno de 9 quilos. 9 quilos pesava cada um desses escudos. E fez também 300 escudos de ouro batido e 3 arratéis de ouro mandou pesar para cada escudo. Ou seja, 2,25 quilos, 2 quilos e 250 gramas para cada escudo desse. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Então, a sua guarda pessoal contava com perto de 500 homens com esse armamento. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Quando a gente fala em trono, a gente imagina uma cadeira, né? Uma cadeira grande, né? Isso aqui era uma coisa enorme. O trono tinha 6 degraus e o espaldar do trono ao alto era redondo. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um de cada extremo desse. Então, nessa escadaria você tinha um leão de cada lado, uma estátua de leão de cada lado. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro todas as da casa do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma, ou seja, não valia nada a prata. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis com as naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, que era lá da Espanha, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. E termina no versículo 23 dizendo assim: assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Esse último versículo diz que o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Quando eu estive lá em Israel, eu perguntei ao guia que eu queria ver os vestígios da riqueza do rei Salomão e apenas achamos as fundações de uma das suas 4.000 cavalariças que ele teve. Mais nada. E eu fiquei chocado com isso e fiquei frustrado. Porque na minha visão, na minha imagem, eu imaginava que um homem tão rico como esse, como a Bíblia diz que nunca houve, nenhum homem, nenhum rei do mundo excedeu a riqueza e a sabedoria de Salomão. Então eu imaginava que lá em Israel tinha muitos vestígios disso. E só achamos um vestígio arqueológico de uma dessas 4.000 cavalariças que ele tinha. E isso me fez fazer uma segunda pergunta, aí não mais para o guia, mas eu fui meditar, com relação à sabedoria de Salomão. E aí eu encontro no mesmo 1 Reis, no capítulo 11,
versículo 3, eu encontro o seguinte: tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, as suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir as outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. É interessante, eu também encontrei uma vez lá no Instituto Haggai, lá no Havaí, fui convidado a passar 10 dias lá fazendo um curso, e eu encontrei um autor coreano, que eu esqueci o nome, que escreveu um livro sobre o final da vida de Salomão e comparando com o final da vida de Davi. Davi, nós conhecemos a história, teve uma porção de erros, mas ele terminou muito bem com o Senhor. E Salomão começou muito bem e terminou muito mal. No versículo 9, esse mesmo capítulo 11 de 1 Reis, diz que pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe apareceram. Agora, vamos fazer uma comparação, uma má comparação, na verdade, quando a gente lê o que Jesus falou em Mateus 6, 25, que ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Eu estou falando agora, Jesus falando sobre dinheiro. E no versículo 33, ainda do mesmo capítulo 6, ele continua: pois em primeiro lugar, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aqui Jesus usou essas 2 palavras que foram traduzidas de forma diferente, mas são a mesma palavra no original grego. Andar ansioso e inquietar, essas 2 palavras têm o sentido de estar preocupado. E ele termina dizendo: basta ao dia o seu próprio mal. Se nós, irmãos, aprendemos a cuidar dos problemas de hoje, já está muito bom. Este é o segredo de vivermos o que é relevante. Fazer o que é relevante é o que Jesus aprendeu a fazer como homem. E ele está nos ensinando isso aqui, porque com toda aquela riqueza que Salomão teve, com toda aquela honraria, com toda aquela sabedoria que Deus deu a ele, não sobrou nada. E se você olhar a história de todos aqueles homens poderosos, não sobra nada, irmãos. Se nós entendemos esse segredo que Jesus tem nos ensinado, de deixar de estar preocupados, se nós conseguimos controlar a nossa ansiedade, a nossa inquietação, e tentarmos resolver apenas o que é relevante no dia de hoje. Tem assuntos que você não consegue resolver num dia, e ele vai ficar para o dia seguinte, você volta a pensar no dia seguinte. Jesus, como homem, agora estou falando Jesus como homem, ele não tinha nada de bens materiais. Mas ele cumpriu a sua tarefa, que estava destinada a ele, que era salvar a humanidade. E ele deixou um legado eterno, apesar dele não ter nada, absolutamente nada de bens materiais. Eu quero orar com você para que você aprenda a entender o que é que Deus tem para mim e para você para esse tempo que se chama hoje. Senhor amado, eu quero colocar a minha vida, Pai, a vida de cada um daqueles que estão nos vendo, seja agora online ou seja no futuro, que nós possamos aprender, Pai, aprender a entregar a sua vida, a nossa vida de uma forma tremenda nas mãos de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele, nesse trecho do capítulo 6, nós podemos ler ali em todo o contexto que Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida dos lírios do campo, assim como Ele cuida de nós, muito mais nós que fomos criados por Ele, que nós fomos salvos por Ele, Ele morreu por cada um de nós individualmente. Senhor, que nós possamos entender qual é a estratégia e o segredo
da vida que o Senhor tem nos dado. O Senhor nos ensinou isso de uma forma muito simples. Nós possamos obedecer a sua palavra e passar a entender que nós não devemos ficar nem ansiosos, nem inquietos, ficando preocupando uma coisa que pode nem acontecer, e tentarmos colocar nas suas mãos tudo aquilo que o Senhor tem preparado, o Senhor para nós. O Senhor tem um projeto na minha vida, e esse projeto está de acordo com a sua vontade, para a honra e para a glória do nome poderoso de Jesus. Tenha um bom dia e entenda isso. Entenda e aprenda a viver dessa forma, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Tenha um bom dia para você, viu? Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.